O cavalo é uma das mais fantásticas criaturas na história do planeta, que tem uma ligação forte com a humanidade há muito tempo. Hoje eu vou trazer para vocês 4 raças de cavalos que merecem respeito pela sua beleza e imponência. Então se liga aí. A primeira delas é uma raça brasileira do estado de Minas Gerais, o Manga Larga Machador, que surgiu tem 200 anos, tá? Na comarca do Rio das Mortes, no sul de Minas, através do cruzamento da raça Alter, trazido da Coudelaria de Alter do Chão, em Portugal, com outros cavalos selecionados pelos criadores daquela região mineira. A formação dos cavalos Alter é a raça espanhola andaluz, cuja origem étnica vem dos cavalos nativos da Península Ibérica, daí como os germânicos e os berberes. Daí a gente chama de cavalo ibérico. O cruzamento dessas raças deram origem a animais de porte elegante, beleza plástica, temperamento dócil e próprios para a montaria. E o interessante aqui é o seguinte, que o Manga Larga Machador ele teve como berço a fazenda Campo Alegre, no sul de Minas, pertencia a Gabriel Francisco Junqueira, o barão de Alfenas, a quem atribuiu a responsabilidade pela formação da raça. A fazenda era uma herança de seu pai, João Francisco Junqueira, outro fazendeiro importante na história do Manga Larga Machador. Tá? E outra também fazendeiro importante foi o José Frauzino Junqueira, sobrinho do Gabriel Junqueira, que foi um exímio caçador de veados, aprendendo a valorizar cavalos machadores, por serem resistentes e ágeis para transportá-los em longas jornadas. Há várias versões para o nome Manga Larga Machador. O mais consistente está relacionado à fazenda Manga Larga, localizada no Partido Alferes, no Rio de Janeiro. O nome da fazenda era o mesmo de que uma serra que existia na região. O seu proprietário era rico, fazendeiro, que, impressionado com os cavalos da família Junqueira, adquiriu alguns exemplares para passeios elegantes, realizados no Rio de Janeiro. Quando alguém se interessava pelos animais, ele indicava fazendas do sul de Minas. As pessoas procuravam os fazendeiros perguntando pelos cavalos da fazenda Manga Larga. E esta é a referência que se transformou em nome. Já o nome Machador foi acrescentado pelo fato de alguns daqueles cavalos terem a função de marchar em vez de trotar. A característica mais forte do Manga Larga Machador, talvez você não saiba disso, mas é o fato dele marchar e não trotar. Na minha opinião, um cavalo jamais deveria, não jamais, né? Mas um cavalo que trota, ele para sua coluna é muito ruim. E o cavalo marchador, pelo contrário, você consegue andar ele marchando, montado nele, com um copo de água que a água não cai, porque é muito interessante. Pela sua tranquilidade, o dorso do animal não mexe, a sua coluna, você não se sente prejudicada, e você que muitas vezes, como eu e muitos, não tem uma técnica de equitação, não vai ter que vai ter a coluna doendo, porque quem monta em cavalo trotão, ou cavalo que corre, precisa de técnicas de equitação muito específicas, como a própria equitação elevada, em que o cavaleiro tem que ficar levantando o seu posicionamento da sela para não doer a coluna. Outro cavalo de marcha é o cavalo peruano de passo, ou peruano de passo. É uma raça equina natural do Peru, descendente dos cavalos introduzidos durante a conquista e os primeiros anos do vice-reino. Esta raça, protegida pelo Decreto-Lei Peruano número 25.919, de 28 de novembro de 1992, é declarada a raça cabalá própria del Peru, ou raça equina própria do Peru, pelo Instituto Nacional da Cultura do Peru. O Ministério do Comércio Exterior dispôs que se celebrará cada domingo de abril de cada ano o dia próprio da raça, como maneira de
manter viva a tradição sobre a raça e o prazer das pessoas por essa raça de cavalo tão encantadora. Se o manga-larga faz 12 quilômetros por hora marchando, este cavalo faz 15. Agora, saindo um pouco dos marchadores, vamos direto para o cavalo que, de certa forma, contribuiu para a origem do manga-larga marchador, tá? Que é o puro sangue lusitano. Tá? Domesticados a partir do segundo milênio antes de Cristo, esses animais passaram a ser cruzados com cavalos berbers que chegaram à região da norte da África, quando ainda existia a terra do Estreito de Gibraltar, ligando os dois continentes. Depois desse intercâmbio pré-histórico, se registrou um significativo aumento da saída de equinos da Península Ibérica, especialmente durante o Império Romano, período em que milhares desses animais circularam da África para a Europa e da Europa para a África e todo o interior europeu. O puro sangue lusitano começou a conquistar em definitivo seu espaço aproximadamente lá no IV século depois de Cristo, quando o advento da cavalaria pesada introduzida no final do Império Romano e a Batalha de Poitiers em 32, quando Carlos Martel interrompeu o avanço do Islã na Europa, promoveu o início da decadência da cavalaria ligeira do velho continente e deu lugar aos cavalos pesados de tração. Desta fase, até o século XVIII, o cavaleiro guerreiro da Lusitânia começou a sofrer uma nova transformação que contribuiria em definitivo para a formação do lusitano mais robusto que conhecemos nos dias de hoje. Com a Guerra da Restauração de 1640 a 1668, houve um novo massacre da tropa e quando o conflito terminou, a corte portuguesa começou a reconstruir a criação local, mas por ironia do destino, tendo que utilizar os animais da Espanha, os únicos cavalos ibéricos sobreviventes, que no caso aqui é o andaluz. Tá? Houve apenas uma exceção em Portugal. Os cavalos selecionados pela família Veiga, nesse período que Portugal adotou a palavra coudelaria para designar as propriedades, se dedicaram à seleção de cavalos. A criação se intensificou a partir de 1756, quando Dom João V se submeteu todas as coudelarias à autoridade real. Vieram as guerras napoleônicas e a partir do século XIX a seleção de cavalos como arma de guerra virou prioridade em Portugal e na Espanha, onde militares estavam no comando da criação. A partir da segunda metade do século XIX, a artilharia se aperfeiçoou, surgindo armas de fogo e veículos motorizados, provocando o fim da cavalaria para fins bélicos. O puro sangue lusitano voltou a utilizar os antigos processos de seleção, recuperando a pureza racial do cavalo ibérico. Diferentes coudelarias investiram no aprimoramento de suas tropas, um processo que levou gerações, surgindo a partir daí as linhagens básicas do moderno lusitano. Esse aqui é o cavalo que é usado em provas de hipismo, tá? E ele chegou no Brasil por causa de Dom João VI, que veio para o Brasil, e daí nasceu o manga-larga marchador, ok? Continuando, agora a gente tem uma raça de cavalo aqui muito famosa, que é o cavalo andaluz, que é uma raça de equina originária em Andaluzia, na Espanha, descendente direto do cavalo ibérico e é oriundo do cruzamento de cavalos Sorraia, descendentes ali do Tarpan, com cavalos berberes e posteriormente cavalos árabes. É considerado o mais antigo cavalo de sela do mundo, tanto que muitos impérios e monarquias caíram e subiram através dessa raça. É conhecido como o cavalo colonizador do período colonial. Entrou na formação de muitas das raças principais atuais, como o cavalo nas Américas e na Europa, como o puro sangue inglês, o cavalo campolina, o cavalo hanoveriano, o Austner, o Lisbon, o Alto Real, quarto de milha, entre outras raças. Em Portugal, são denominados de puro sangue. Tem uma ligação com o puro sangue lusitano. E na Espanha, um dos seus nomes legais ali é o puro sangue espanhol. É uma raça que apresenta desenvolvimento dos ossos e músculos, grande resistência física, perfeita
harmonia entre várias partes do corpo, destacando-se também por sua inteligência, valentia e versatilidade. Interessante aqui é o seguinte: curiosidades. Primeiro, o andaluz apareceu pela primeira vez no gosto popular por obra da série um dos personagens mais famosos aí, que até virou filme não tem nem muito tempo, que foi em 2003, o Antônio Bandeiras, que é o Zorro, tá? Onde se usava ali, na época, em 1950 e pouco, se usava o andaluz negro, tá? Esse vídeo é para você? Deixa o seu like, se inscreve nesse canal e ativa o sininho para não perder mais um de um. Como eu costumo dizer, tamo junto!